Tudo bem, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Que bênção, né, irmãos? Estarmos aqui novamente. Aqui é a nossa casa, né? Eu me sinto muito bem aqui. Quando eu olho para os rostinhos assim que eu conheço, né? Fico mais seguro de saber que eu estou em casa, né? Que bênção, louvado seja o nome do Senhor. Realmente, irmãos, Deus tem nos chamado para trabalhar com família. Há já alguns anos que Deus vem tocando no nosso coração. Hoje eu sou pastor de uma igreja presbiteriana na cidade de Arapongas, uma igreja de média para grande. Sou o pastor presidente da igreja e Deus vem falando ao nosso coração sobre ministério de família. E aí nós tomamos uma decisão, no próximo ano nós ficaremos exclusivo para o ministério de casais. Eu e a Vera vai encurtar o trabalho na clínica, ela é psicóloga, e eu vou deixar o ministério pastoral de tempo integral e vou ter um trabalho pastoral de tempo integral para o ministério de casais. Então os irmãos orem por nós e vai ser um tempo que a gente crê que é um chamado de Deus, é um chamado fantástico. Nós estamos assim alegres, confiantes, mas confesso que de vez em quando dá uma tremedeira, né? Meu Deus, já estou com 55 anos, a idade de já pensar em aposentadoria, estamos começando um projeto novo, um sonho novo, estamos aí numa adolescência ministerial, todo entusiasmado, motivado, tanto eu como a Vera e os filhos. Então os irmãos orem por nós, tá? Algo novo que Deus tem colocado no nosso coração. Tem gente que chega para a gente e diz, olha, mas e essa crise, pensa bem, espera mais um pouco. Irmãos, se nós formos olhar para a circunstância, a gente não faz as coisas que Deus quer. Nós olhamos para o Senhor. E nós temos uma convicção. Cada dia Deus tem chamado mais a nossa atenção para a família. Nós entendemos que é a partir da família que as coisas acontecem. A nossa sociedade está no caos que nós estamos hoje, porque a família não vai bem. E eu quero te convidar, você que ainda não fez sua inscrição, nós vamos ter ali 6 palestras, eu vou falar, a Vera vai falar também, 6 palestras específicas, bíblicas, sobre a família. Queria te chamar para pensar a sua família, pensar a nossa família, juntos, à luz das Escrituras. E eu quero começar hoje, já fazendo isso, quero compartilhar com os irmãos um texto que está registrado em Gênesis capítulo 3, eu quero ler a narrativa da queda, e a partir da exposição desse texto, eu quero pensar um pouquinho com os irmãos, que essa questão do diabo atacar a família, isso não é novo, não é nada novo, né? Não é de hoje que o diabo ataca a família, porque ele sabe que se ele destruir a família, o resto está destruído. Se ele conseguir estragar a família, o resto vai se complicar. E aqui a primeira família da face da terra tem o primeiro ataque do diabo, e aqui nós vamos ver essa narrativa da queda e vamos fazer uma aplicação prática para os nossos dias a partir desse texto das Sagradas Escrituras. Amém? Vamos ler, me acompanhe na leitura, mantenha seu coração aberto, seus olhos atentos, e vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. O texto sagrado diz que, assim, mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que do dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar fruto e entendimento, tomou-lhe do fruto
e o comeu, e deu também ao marido, e ele o comeu. E último versículo, então, da nossa leitura: abriram-se, então, os olhos, ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça com a sua Bíblia aberta. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa hora, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que o Senhor nos leve, Senhor, a perceber, a entender, a discernir a Tua voz, Senhor, e que sejamos guiados, Senhor, pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é o primeiro ataque que a família sofre. E, obviamente, que esse não foi o último. Se você quiser pegar uma série de ataque da família, que o diabo ataca a família, pegue uma novela, pegue um filme, pegue uma peça de teatro, recentemente pegue uma exposição de arte contemporânea, e você vai ver que a família tem sido atacada constantemente. De fato, as setas malignas são direcionadas quase que todas para a família. A família nunca sofreu tantos ataques diabólicos como tem sofrido nos últimos tempos. Nós estamos vivendo o momento mais crucial no que tange a família. Os papéis nunca foram questionados. A própria estrutura, o próprio conceito de família, ele está sendo redefinido na nossa época. Existe uma mulher que é uma ex-desembargadora, Maria Berenice. Ela é hoje talvez a pessoa que mais escreve sobre família. Obviamente que alguém usado por Satanás, mais de 300 artigos consagrados, dezenas de livros. E essa mulher, ela está redefinindo o conceito de família. E ela diz que a família tem que ser redefinida a partir de uma palavra só. Ela disse, olha, precisamos romper, a família precisa tirar esse conceito de religião, conceito de Bíblia, conceito de tempo, conceito de sexo, conceito de idade, tudo isso tem que sair. E a família precisa ter um novo conceito, somente afeto. Toda a família precisa estar presa apenas o novo conceito de casamento, o novo conceito de família proposto por ela, deve ser apenas esse, afeto. Tem afeto, tem relacionamento, acabou o afeto, acabou. Por isso que nessa nova proposta, a família não tem mais tempo de duração. Não existe negócio que até que a morte os separe, ou juntos eternamente. Também não há distinção de sexo, nem de número de pessoas. Não precisa ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Não tem questão de idade, pode ser um velho com uma criança com uma senhora de idade, não há nenhum problema. E essa nova proposta de família, ela está aí nas músicas, nas artes, nas novelas, na cultura. Isso vem de uma forma sorrateira, invadindo as casas. Agora, esse ataque não é novo. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós vimos o primeiro ataque. Se você olhar para esse texto, você vai ver que o cenário era fantástico, um cenário especial. Nós tínhamos um jardim maravilhoso, Deus estava presente nesse jardim, Deus passeava por esse jardim. Nós vemos que nesse jardim maravilhoso havia um homem, uma mulher, uma família em harmonia, um casal num romance maravilhoso, perfeito, não havia pecado. A natureza exuberante, um cenário perfeito. E é interessante que o diabo vem e começa a seduzir a mulher. E alguns olham para esse texto e dizem, poxa, mas a mulher é mais fácil de ser tentada, foi por isso que ela começou? Mas outros já podem olhar para esse texto e dizer, não, ela aproveitou uma omissão masculina. E há quem diga que, alguém pergunte para esse texto, Adão, onde você estava na hora da tentação? Tem até um livro, Adão, onde estás?
E esse livro pergunta, onde que Adão estava aqui nessa hora que essa mulher estava passando essa provação? E segundo esse autor, nas famílias também são assim, nos momentos mais difíceis da família, o marido está omisso, está ausente. Eu fico pensando que é uma tendência masculina. Parece que nós homens, nós somos muito parecidos com Jonas, né? O navio está afundando e nós estamos dormindo. O navio de Jonas estava afundando e ele estava dormindo. Há muitos casamentos que estão afundando e o homem está dormindo. O homem não percebe o que está acontecendo, ele não consegue discernir, não consegue ler a sua realidade. Mas a verdade é que a serpente aqui, o diabo, procura a mulher e ele começa então a fazer ali o que nós chamamos de um processo de tentação, de sedução. E eu queria extrair desse texto duas verdades para a nossa meditação em relação à família, que eu creio que vai nos ajudar a entender um pouco o que estava acontecendo lá e o que pode acontecer hoje também. Irmãos, o diabo vai atentar na mente da mulher. Ela vai questionar conceitos, convicções, doutrina, ensino. O diabo não vai amedrontar a mulher. O diabo não tem uma proposta ali de um lugar melhor, mas o diabo chega para aquela mulher e apresenta uma proposta e questiona o caráter de Deus. Lembra que aquela mulher e aquele homem estavam ali submissos a Deus, em comunhão com Deus, em harmonia com Deus. E a primeira tentação, o primeiro questionamento, o diabo vai ali questionar o amor de Deus Pai, a bondade de Deus. Olha a sutileza da tentação. Ela chega para a mulher e diz assim, como é que é? É verdade que nesse lugar aqui não pode comer nada? É assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores que tem nesse jardim? Irmãos, o diabo chega ali, olha para aquela mulher, olha para aquele jardim lindo e diz, como é que é esse Deus que faz tudo isso aqui, um lugar lindo desse, tanta coisa boa para comer, mas não pode comer nada? Deus está te privando? Que Deus é esse que te coloca desejo? Que Deus é esse que te coloca os olhos? Que Deus é esse que te dá desejo no coração? Põe muita coisa boa, mas não pode comer nada. Obviamente que o primeiro erro aqui, nesse texto, pode ser entendido, o primeiro erro da mulher foi dar ouvido. Se ela já tinha uma palavra de Deus, não precisava ouvir mais ninguém. E isso já se aplica a nós, irmãos. Nós precisamos ter os nossos ouvidos e os nossos olhos somente para a palavra de Deus. Nós não precisamos buscar nada fora. E essa mulher, então, ouve. E de uma forma talvez inocente, talvez, quem sabe, desapercebida, ela disse, não, você não entendeu. Não é que não pode comer nada aqui. Só não pode comer dessa, das outras pode. Agora, preste atenção que ao questionar que Deus não permitia comer, ao levantar um questionamento sobre o caráter bom de Deus, a serpente está lançando ali uma dúvida sobre o caráter bondoso de Deus. Que Deus é esse? Deus não te ama, porque se Deus te amasse, Deus deixaria você fazer o que você quer. Vocês percebem a sutileza? Que Deus é esse que ama, mas proíbe? Que Deus é esse que estabelece regras? Deus não é bom, Deus não ama. Sujeitar a Deus é um mau negócio. Estar submisso a Deus, obedecer a Deus, ter regras, isso é ruim. Não faça isso. A seta maligna ali está mexendo no relacionamento, no governo de Deus sobre o homem e a mulher. E a primeira família então sofre a tentação de sair debaixo do governo de Deus. A ideia é mais ou menos essa. Deus é um Deus que te priva de alegrias. Deus é um Deus que não quer ver você feliz. Você deve ter ouvido muitas vezes as pessoas perguntarem assim, você é crente, você é evangélico? Então você não pode fazer nada.
Não, a vida de crente deve ser muito chata, não bebe, não rouba, não faz isso, não adultera, você não faz nada de bom? Que isso? Eu lembro de eu evangelizando uma pessoa e ele me disse, olha pastor, eu não quero me converter agora não, deixa, eu vou curtir a vida, eu vou aproveitar bastante, quando eu estiver numa cama com câncer, morrendo, aí o senhor prega para mim que daí aí eu me converto, mas por enquanto eu quero aproveitar a vida. Ela acreditou, essa pessoa acreditou nessa mentira, de que obedecer a Deus é se privar de alegria, que obedecer a Deus e andar nos seus caminhos é perder a vida. Ela diz que Deus é esse que coloca esse jardim, você não pode comer nada. Irmãos, Deus havia estabelecido limites, o que pode e o que não pode. Deus é um Deus de limite. E os limites de Deus para a nossa vida, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus são bênção. São cuidados de Deus. Nós vamos olhar os mandamentos e os princípios de Deus, por exemplo, os princípios para a família, quando Deus estabelece os princípios para a família, isso é bênção, não é privação. Não é um Deus que não deixa você feliz, é um Deus que já sabe o único caminho que você vai ser feliz. Andar nos caminhos do Senhor é um caminho de alegria, de vida. Só que na nossa cabeça, quem coloca limite, quem coloca pode ou não pode, nos priva. Pouco tempo conversando com uma criança, eu perguntei, você gosta da casa da avó? Ela disse, eu gosto, minha avó me ama muito. Eu disse, por que a tua avó te ama muito? Falei, ela deixa eu fazer o que eu quero. Na cabeça de uma criança é natural isso, porque na cabeça de uma criança fazer o que quer é a fonte de alegria. Irmãos, esse é o grande engano que nós cometemos, que nós podemos crer. O diabo lança essa semente até hoje na cabeça das pessoas, que se você fizer o que você quer, você vai ser feliz. Lê do engano. Fazer o que eu quero é a pior prisão que Deus pode me condenar. A pior prisão de um ser humano é a sua própria vontade, porque nós temos uma vontade caída, nós temos um coração pecaminoso. Ai daquele que faz a sua própria vontade. O maior exemplo de maturidade do Senhor Jesus, quando Ele vai para a cruz, é quando Ele chega a fazer uma oração e dizer, Pai, na minha vida, seja feita a tua vontade. Há um engano em dizer que se você fizer o que você quer, você vai ser feliz. Há propostas de casamentos abertos, há propostas de vida liberal, faz tudo que você tem na cabeça. Irmãos, um ser humano, ou ele é escravo do diabo, ou ele é escravo do mundo, ou ele é escravo da sua própria vontade, ou a melhor alternativa, nós somos escravos de Cristo, somos servos de Cristo. A verdadeira liberdade está em sermos escravos de Cristo e obedecermos ao Senhor. Quando o diabo chega e diz assim, olha, você tem que romper com Deus. Esse negócio de ficar debaixo de um governo, de um Deus que manda na tua vida, isso pode, isso não pode, isso você faz, você não faz, isso não é vida. Irmãos, vocês percebem que essa tática, como ela deu certo, ele repetiu várias vezes? Você lembra do filho pródigo? Eu fico imaginando aquele rapaz andando de cavalo na sua fazenda, e de repente ele para e o diabo encosta nele e diz, rapaz, você está achando que você é feliz aqui? Isso aqui, você é um escravo aqui. Você não tem liberdade. Eu quero dar um conselho para você. Se você tiver liberdade irrestrita, se fizer o que você quiser, se você tiver dinheiro e não tiver ninguém mandando na tua vida, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. E ele acreditou. Foi lá no pai, pegou o dinheiro e foi buscar isso. O que ele buscou? Liberdade absoluta. Fazer o que ele quisesse, a hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, com quem ele quisesse. Não é? Dinheiro para fazer tudo isso e ninguém perto que mandasse nele. Vocês conhecem a história do filho pródigo, que deu? Irmãos, essa é a minha história, essa é a sua história. Todas as vezes que nós saímos debaixo do governo de Deus, nós nos arrebentamos. A pior condenação que Deus pode dar para um ser humano é dizer, faça a tua vontade na sua vida. Segue o teu coração. Faz o que você tem vontade. E o diabo então ali questiona aquela mulher,
Eva e diz para ela: olha, se você sair debaixo do governo de Deus, você vai ser igual a Deus. Você não vai precisar mais ter alguém mandando na sua vida. Você não vai precisar mais ter regras. Você não precisa ter princípios. Irmãos, é um engano, é mentira do diabo. A nossa maior liberdade, a nossa maior segurança está em fazermos a vontade do Senhor. Obedecer a Deus, andar nos seus caminhos. Essa é a nossa segurança. É isso que nos traz alegria. E aquela mulher acreditou nisso. Mas há uma segunda seta terrível que ela lança sobre ela. Porque quando a mulher vai explicar e dar atenção para o diabo, diz: não, você não entendeu, não é que não pode comer nada aqui. Pode, é só dessa aqui que não pode. Tem uma árvore aqui que Deus estabeleceu e falou: dessa não pode. Aí a serpente olha para a mulher e diz: por que não pode? Por quê? E a mulher disse: olha, sabe o que Deus falou? Se comer, morre. Sabe o que a serpente falou para a mulher? Morre nada. Você conversa. Se fosse na linguagem da moçada, aí ela ia dizer assim: não dá nada não. Não dá nada não. Pode comer à vontade, pode fazer o que você quiser. Irmãos, a segunda seta que essa família recebe é a mesma que nós temos recebido todos esses anos, e eu e você somos tentados, é de que Deus é um Deus que não tem palavra. Ali ela estava questionando, não o amor de Deus como na primeira parte, mas questionando a justiça de Deus. Sabe esse negócio de inferno? Sabe esse negócio de céu? Sabe esse negócio que você planta, você colhe? Sabe esse negócio que Deus tem uma vara que corrige quem Ele ama? Isso tudo é conversa. Não creia na justiça de Deus, não vai morrer. Irmãos, uma das tentações que nós sofremos hoje quanto família é de que nós podemos quebrar princípios que não têm consequência. Nós vivemos numa sociedade de impunidade. Os nossos políticos vivem essa impunidade. A nossa sociedade vive essa impunidade. Nós convivemos com impunidade. Então, quando você olha para as Escrituras e vê que tudo que você planta, você colhe, que Deus é um Deus justo, você diz: eu não creio nisso. Irmãos, isso é seta maligna. Você pode ter certeza, você crê ou não, a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a justiça. Sabe o que essa seta produz? Gera no coração das pessoas, tira do coração das pessoas o temor do Senhor. Irmãos, nós vivemos uma época que as pessoas não têm temor de Deus. No passado, até por ignorância, por medo, se tinha temor. Sabe por que nós pecamos? Sabe por que hoje a sociedade peca da maneira como peca? Porque ela tem certeza que não vai acontecer nada. Se ela tivesse uma clareza do céu e do inferno, da justiça de Deus. Irmãos, a Bíblia deixa muito claro sobre a ira de Deus. Deus tem uma ira santa. O cálice da ira de Deus transborda. A serpente lança no coração daquela mulher uma seta dizendo: Deus não faz justiça, Deus é mole, Deus não vai cumprir a sua palavra, Deus não vai executar a sua justiça. Irmãos, quantas pessoas estão quebrando princípios dentro de casa, homens infiéis, mulheres infiéis. Hoje, nós temos uma sociedade mergulhada na pornografia. O acesso que a internet faz hoje, a facilidade da internet hoje, a quebra de princípios na área moral, na área financeira, qualquer área,
Por quê? Porque no fundo as pessoas acreditam nessa mentira da serpente. Não morre nada, não acontece nada. Por isso que as pessoas brincam tanto com o pecado. Por isso que as pessoas se separam com tanta facilidade. Por isso que as pessoas traem com tanta facilidade. Por isso que hoje as pessoas abandonam os filhos com tanta facilidade. Há um endeusamento da nossa vontade, do nosso desejo. E as pessoas quebram os princípios com muita facilidade, porque no fundo acreditam nessa mentira do diabo. Não tem consequência. Irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para a mão de Deus na história, isso deve produzir um temor muito grande no nosso coração. E aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Deus é o Deus de toda justiça. Essa mentira tira o temor de Deus. Há muitas famílias hoje que perderam o temor de Deus. Há muitos homens hoje que perderam o temor de Deus. Há muitas mulheres hoje que perderam o temor de Deus. Vive como se nada fosse acontecer. Quebra princípios do Senhor com a maior facilidade. Irmãos, eu tenho uma convicção no meu coração. A sociedade está como está, porque ela foi quebrando princípios de Deus e abandonando os caminhos do Senhor. Só tem um caminho de volta, o caminho do arrependimento, o caminho da confissão e da volta para as Escrituras, para os princípios do Senhor. Irmãos, essas setas malignas são lançadas a todo tempo na cabeça das pessoas. O diabo trabalha com a mentira. O instrumento de trabalho do diabo é a mentira. O que João 8,44 diz? Que ele é o pai da mentira. Todas as tentações, todos os seus ataques estão montados em cima da mentira. Só existe uma maneira de vencermos a mentira: pela verdade. Por isso que nós precisamos, como famílias cristãs, voltar para as Escrituras, crer nas Escrituras, jogar a nossa vida nas Escrituras, tomar decisões baseado nas Escrituras, dirigir a nossa casa baseado na palavra do Senhor. Na verdade, o diabo estava propondo uma anarquia, né? Não precisa ter regra, porque não tem impunidade, não tem punição. Então, faz o que você quer que não vai acontecer nada. E essa mensagem, faz o que você quer que não vai acontecer nada, é até hoje. Por que as pessoas roubam banco? Por que políticos são corruptos? Por que as pessoas adulteram? Por que as pessoas quebram princípios de Deus hoje? Por que as pessoas vivem no pecado? Porque acreditam nessas duas mentiras. De que não precisa ter regra e de que não vai acontecer nada. E aí quando começa a colher, aí às vezes é um pouco tarde. Mas sabe por que o diabo fala isso, irmãos? As pessoas não entendem isso. Eu estava conversando com um jovem um tempo atrás, e ele estava desanimado, dizendo: pastor, por que eu não posso se os outros podem? Por que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e meus amigos da escola podem, só porque eu sou crente e eles não? É luta, né, irmão? Todo adolescente passou por isso. Ser cristão, você lembra da tua luta na faculdade, no final do ensino médio, as tentações? E eu contei uma ilustração para ele que ajuda a gente a entender um pouco. Eu vou contar para encerrar esse sermão. Eu acho que vai te ajudar você a entender por que o diabo propõe aqui aquilo que ele propôs para Eva, ele propõe até hoje, de que não tem regra e de que não tem consequência. Diz que um certo navio, um transatlântico muito bonito, grande, riquíssimo, chique, daqueles caríssimos, que tem dentro, tem cinemas, tem academias, grandes restaurantes, teatro, muito caro. Estava em alto mar, fazendo uma viagem. De repente o comandante pega o microfone e diz assim, para todo mundo: pessoal, é o seguinte, a partir de agora, pode quebrar o que você quiser, pode matar pessoas, pode fazer o que você quiser aqui, que não vai ter nenhuma consequência. Ninguém precisa pagar nada. Você pode beber todas as bebidas que você quiser, você pode comer todas as comidas que você quiser, pode quebrar móveis, não tem mais problema nenhum. Faça o que você tiver vontade aqui agora. Quando ele desliga
aquele alto-falante, um imediato chega desesperado para ele e diz: comandante, o senhor está louco? O senhor tem ideia da quantidade de vinhos caros que nós temos aqui, de uísques? O senhor tem ideia do valor dos móveis, dessa madeira, desses móveis? O senhor tem ideia da tecnologia que tem aqui? E o comandante vira para esse imediato e diz assim: fica tranquilo, o navio está afundando, vai afundar mesmo. Sabe por que o diabo diz para as pessoas que pode fazer o que quiser, que não tem consequência? Porque a hora dele está chegando, esse mundo está afundando. Agora, que um ímpio creia nisso, irmãos, é natural. Mas que um cristão embarque nessa onda de seguir seu próprio coração, de pecar, de ter uma vida sem compromisso com a palavra, nós precisamos olhar para esse navio que é o mundo, olhar para a nossa família, que estamos dentro desse navio, desse mundo, e nós temos uma certeza que a salvação já chegou na nossa casa. Um novo rei surgiu, o governo está sobre os seus ombros, mas é um rei de princípios, é um rei que tem regras, é um rei que tem palavra, é um rei que é justo, e tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. É com graça, é com misericórdia, mas nós colhemos, e é por amor que Ele faz isso. Que eu e você possamos olhar para essa história com muito temor no nosso coração, e que eu e você possamos conhecer os princípios da palavra do Senhor para a minha família e para a sua família, e praticar os princípios do Senhor. Durante esses 3 dias nós estaremos na chácara, estudando vários temas nessa perspectiva. Nós vamos ver princípios da palavra do Senhor para a família. Como os princípios de Deus são infalíveis, se você praticar os princípios do Senhor, a sua casa será restaurada. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e livre-nos destas tentações. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada família aqui perante o Senhor. Tu sabes, Senhor, a situação que cada família está, as crises, Senhor, que cada família tem passado. À luz da Tua palavra, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê um coração crente, que crê na Tua palavra, crê que o Senhor está no governo de todas as coisas, e de que tudo que o Senhor nos proibiu de fazer é por amor a nós, é o cuidado de um Pai amoroso que zela pelo seu rebanho. Nos dê um coração temente a Ti, Senhor, um coração que sabe que o Senhor é um Deus de palavra, um Deus que vai cumprir a sua palavra. Senhor, visita cada família, Senhor. Se há casais aqui nessa noite que estão em crise, Senhor, casais que estão pensando em divórcio, em separação, pessoas que estão frustradas no seu casamento, Senhor, visita nessa hora, faça uma obra, em nome de Jesus, para a Tua honra e Tua glória. Amém. Amém, irmãos, que Deus nos abençoe.